Meu irmão e minha irmã, hoje dia 18 de novembro, sábado, da 32ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz para nós neste dia a palavra de Deus do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus apresenta neste evangelho um paradoxo. De um lado, o juiz, homem de poder, homem de destaque na sociedade, homem bem visto pelas autoridades, homem que tinha, de uma maneira ou outra, o poder de decidir sobre a vida das pessoas nas suas mãos, homem que estava sentado no seu, vamos dizer assim, atrás da sua escrivaninha, pronto para decidir a respeito do futuro de alguém que lhe viesse pedir. Porém, como nós ouvimos no Evangelho, não quer exercer este seu poder. De outro lado do paradoxo, nós vemos esta pobre viúva, mulher excluída, mulher abandonada, mulher que tem tudo para não ser vista pela sociedade, mulher que não pode se sentar porque tem que estar constantemente correndo atrás daquilo que comer, daquele pouco de dinheiro para poder sobreviver. Mulher que com certeza sofreu aí alguma coisa contra esse seu adversário, foi roubada, alguma coisa aconteceu com esta mulher. Apesar de toda a exclusão que já sofre, ainda sofreu este dano, talvez até mesmo de cunho material. Jesus ainda afirma: Deus, pelo contrário, como é que vai agir? Deus é aquele que sim, tem nas suas mãos todo o poder, está disposto a fazer o bem. Diz Jesus no Evangelho: Deus fará justiça bem depressa àqueles que o pedirem. Por isso eu preciso pedir, como fez esta viúva. Por fim, o Evangelho nos fala que aqueles que procuram o juiz, que é Deus, estando vazios de si mesmos, não tendo nada ao qual agarrar-se, como o exemplo da pobre viúva, é aqueles que encontrarão mais depressa ainda a resposta deste juiz. Que então que nós podemos entender e aplicar na nossa vida, tendo escutado esta palavra? A primeira coisa é lembrar que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus não são como os nossos. A palavra de Deus já nos falou isso outro dia, alguns dias atrás. Deus age de maneira que para nós, às vezes, pode parecer um teste à nossa paciência, um teste à nossa fé. Quase que como se Deus estivesse pensando: vamos ver até onde ele é paciente, até onde ele tem fé, quão grande é a fé dele. Porém, Deus não faz desta maneira. Deus é Pai que nos ama e é misericordioso. Porém, o seu modo de agir, o seu modo, vamos dizer, de resolver as coisas, não é da nossa maneira, não é do nosso tempo, não é como nós gostaríamos que a coisa fosse resolvida. Por isso é preciso redobrar sempre a nossa confiança em Deus. Especialmente nestes momentos em que parece que eu peço uma coisa para o Senhor, que eu me dedico, que eu luto, que eu me ofereço, porém não acontece aquilo que estou pedindo. Deus está agindo conforme aquilo que nós necessitamos, porém, segundo o seu pensamento, segundo o seu entendimento do que é para nós necessário ou não. Esta palavra ainda nos fala que é essencial no caminho, no seguimento de Jesus, esvaziar-se de si. O Evangelho de ontem já nos falava sobre isso. Aquele que é cheio de si mesmo, cheio de eu isso, eu aquilo, eu o outro, esta pessoa não confia em Deus, confia em si mesma. Para confiar em Deus, como fazia esta viúva,
e a viúva no Evangelho é símbolo justamente da pobreza, de não ter nada, de ser vazio totalmente, quer nos dizer algo, que nós, mais do que vazios de bens, mais do que vazios de dinheiro, temos que ser vazios de autoconfiança. Temos que ser cheios, pelo contrário, de confiança em Deus. Vazios de nós mesmos, Deus então pode vir ao nosso encontro e nos preencher com a sua misericórdia, com o seu amor. E por último, a pergunta que Jesus fez no Evangelho: quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que ainda vai encontrar fé em mim? Será que ainda vai encontrar fé na minha casa, entre os meus familiares, no meu emprego, na minha escola? Será que o Senhor Jesus, quando vier, ainda vai encontrar fé? Se não a encontrar, será culpa de quem? De Jesus, que não soube ensinar bem a como fazer crescer a fé? Ou nossa, que não cultivamos a fé que recebemos de Deus? Pensemos que, quando Jesus vier, se a fé que nos deu para frutificar, para produzir frutos, não tiver frutificado, não tiver dado frutos, a culpa será nossa. E talvez poderemos ser julgados por conta disso. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.